Bom dia para todos. Queria agradecer, primeiro, mais uma vez para oferecer uma palestra, ou mais uma vez redonda, organizada no grupo de filosofia, especialmente num momento como o nosso. Queria parabenizar os professores e os alunos que formam parte do grupo de filosofia por estar organizando essas atividades. Especialmente no momento que a gente está vivendo, de greve, momento de cortes na educação, mas também no momento em que é importante fortalecer a relação entre universidade e escola, porque geralmente a universidade está muito distante da escola. Bom, então é um prazer estar aqui com os alunos do Pedro Gomes. Eu queria discutir primeiro, hoje, um pouco desse slogan que o governo de criou, que é o slogan do Pátio Educador. Eu queria colocar algumas questões sobre o que envolve esse slogan. E por último, colocar algumas questões sobre o projeto chamado Pátio Educador, um projeto que o governo escreveu, a Secretaria da Estratégia de Liderança escreveu um projeto pensando a escola, pensando no ensino básico. E mostrar um pouco para vocês o que vocês têm a ver com isso, né? O que o aluno da escola pública vive hoje, o que está se intensificando para ele hoje. Bom, então a primeira pergunta é sobre SPEC 4. Veja, né? A maioria das pessoas falam sobre isso, eu amo o Brasil, eu amo a pátria, de uma forma tranquila, como se fosse algo natural. Falar em pátria. Mas ela não é algo a ideia de pátria. Se a gente pensar nos alemães, por exemplo, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando termina o nazismo, quando o nazismo foi sucumbido, foi muito difícil para o alemão voltar a falar eu amo o meu país, ou eu amo a minha pátria. E mesmo assim, até hoje, alguns alemães não ficam à vontade para falar isso. Porque a experiência do nazismo e a culpabilização que se gerou depois sobre o alemão, veja o que vocês fizeram, veja quantas pessoas vocês mataram no mundo. Por conta desse discurso de vocês são melhores que os outros. Levantar a bandeira da Alemanha beijada ainda é algo difícil para vários alunos. Porque a ideia de pátria gerou no história do nazismo, a identificação da ideia de nacionalismo, pátria, gerou muitos problemas, muitas atrocidades. Pelo menos a isso também foi atribuído essas atrocidades nazistas. Então, pátria não é algo natural. Pátria é, na verdade, uma invenção, uma construção. Eles vão querer primeiro começar a ver o que você, aluno aqui de Goiânia, viveu aqui em Goiás a vida inteira, ouvindo música sertaneja, comendo biquíni, tem a ver com um cara, um aluno lá do Rio Grande do Sul, que você não conhece, nunca viu. Você não tem nada, você nem nunca viu esse cara, você nunca conversou com ele. Mas a ideia de pátria e de nação é uma construção que te vincula a ele. Nós passamos a dizer assim, olha, você, aqui de Goiás, tem algo em comum com alguém lá do Rio Grande do Sul. A ideia de invenção, que é a palavra de invenção, não quer dizer que ela não existe só elementos comuns, elementos culturais em comum, mas quer dizer que não é efetivo, não é real. A sua relação com ele não é real, não é dado. Você não precisa conhecer ele. Você pode nunca ter conversado com esse cara, mas se constrói uma ideia de você e ele tem uma identidade comum. Todos vocês dois são brasileiros. Existem vários historiadores que estudam como que o Brasil foi inventado, ou seja, como se construiu uma ideia de Brasil. É uma construção de uma identidade. Você elege determinados elementos de alguns elementos regionais presentes no território brasileiro, exageram eles e falam, veja, esse é um brasileiro. Tanto se você sair do país para saber disso, mas se você sair, desculpa, eu quero dizer, Brasil, samba, futebol, veja, e samba Goiás do Sul? Eu que cresci nos anos 80 e anos 90, a gente não tinha acesso a samba aqui. Mas eles pegavam elementos do Rio de Janeiro, elementos da Bahia, exageravam, não tinha ver, esse é o Brasil. Você é brasileiro, você é parte dessa nação. Então a primeira coisa que eu queria discutir é essa coisa da pátria, essa construção cultural.
invenção que existe no âmbito do pensamento. Essa invenção pode ser citada de qualquer maneira, de várias outras formas. Mas aqui o governo opta pela ideia de pátria. Eu poderia, por exemplo, como vários vamos falar, eu sou um cidadão do mundo, eu não tenho pátria. E eu crio uma identidade com qualquer homem pelo fato de nós sermos homens. Então tem um japonês do outro lado do mundo, que eu nunca vi, não conheço, mas eu posso criar uma identidade com ele pelo fato de que ele também é humano. Então é um outro recorte mesmo. E aí eu ignoro as relações de nação, as relações de pátria, de fronteira, território, estado, e crio a ideia de homem internacional. É uma outra criação. Porém, o que está em questão agora, nesse momento que o governo está colocando, é essa criação, a criação da pátria. A pátria, então, ela tem dois elementos. Um, ela exclui toda a invenção, ela exclui pessoas. Veja, quem está fora da pátria? Quem não é brasileiro. E ela inclui, ela cria uma unidade, ela unifica. Ela elimina, por exemplo, todas as diferenças de grupos sociais, de identidades regionais, para colocar como elemento central, para reforçar, para fortalecer os elementos em comum. A ideia de que nós todos que nascemos nesse território, definido, marcado em termos de fronteira e controlado pelo Estado, por um Estado, somos parte da mesma coisa. Então, na construção da pátria, um cara, latifundiário como o Manuel Baiara, por exemplo, tem algo em comum, se torna unido, está vinculado a mim, que nunca tive propriedade nenhuma, só da União terra, só de nós passamos a ter algo comum, nós dois somos brasileiros. Então, todo chamado que todo governo faz, pátria, sempre implica nessa busca de eliminação das diferenças e de chamar todas as pessoas que nasceram nesse território para estar lutando por algo comum. Esse é o chamado do governo federal. Pátria educadora, todos nós, pela educação. Que é um outro lema criado pelos empresários da educação, por empresas que estão vinculadas a uma ONG que foi criada por empresários que controla a legal, uma das empresas que teve um grande papel durante o segundo governo Lula, porque com o aumento dos commodities, ela vendeu muito produto, ela cresceu bastante. Esses empresários da educação criaram um movimento que chama Todos pela Educação, que inclusive foi nome também de um programa do governo federal. Mas a pergunta é, quando nós falamos pátria, estamos falando todos nós sobre educação, quem nós sejamos, nós estamos abordando as diferenças e comprando um discurso de grupos concretos, de grupos reais. Porque, como eu disse, a pátria é uma invenção. Efetivamente, nós somos diferentes. Vou dar um exemplo de diferença. Você é aluno da escola pública. Aluno da escola pública. E vamos pensar os alunos do WR. Os alunos do WR fizeram uma manifestação, não só do WR, mas várias escolas particulares fizeram uma manifestação quando a Universidade Federal definiu que 50% das vagas da universidade seria para a escola pública e para cotas raciais. E quando ela definiu isso, esses alunos das escolas particulares, das grandes escolas particulares, fizeram uma manifestação que eu conhecia, ironicamente, uma manifestação do Todinho, não sei se vocês viram. E eles falavam assim, a reivindicação deles era que as vagas das universidades têm que ser para quem tenha mérito. E eles não poderiam admitir, por exemplo, eles que pagaram escolas e se dedicaram aos seus estudos nessas escolas, teriam agora 50% de vagas a menos para concorrer. Ou seja, ficaria mais difícil o cara se tornar médico ou passar em medicina na federal. Porque essa vaga ia para estudantes negros, indígenas e estudantes da escola pública. Quando eu estou falando isso, eu quero dizer assim, será que os interesses seu, como estudante de escola pública, são os mesmos do estudante do DAPRE? Veja, como ele quer que a universidade funcione por mérito, funcione do jeito que era sempre, onde só, ou pelo menos 90% das vagas eram ocupadas por os alunos dessas escolas, para o estudante da escola pública, e fala que a Universidade Federal definir 50% das vagas para esses estudantes e para cotistas, é bom. Então, os interesses
unificar todo mundo pelo mesmo interesse, sendo que o modo como nós pensamos a educação e o interesse que nós temos pela educação são diferentes nos diferentes grupos sociais. Outro exemplo é, quem se interessa, por exemplo, pela educação no Brasil? Quase todo mundo tem interesse na educação no Brasil. Um grupo que tem interesse pela educação no Brasil são as indústrias, que elas precisam que a escola exista. Para quê? Porque elas precisam de mão de obra. Elas precisam de mão de obra para vários serviços. E por isso ela precisa da escola. Ela precisa que a escola forme pessoas que tenham capacidade de conduzir as máquinas, tenham capacidade de ler máquinas, tenham capacidade de lidar, de trabalhar, de funcionar no mundo do trabalho. Tem a ver essa atividade necessária, de acordo com as soluções das várias mudanças estruturais do mundo da produção, do mundo do trabalho, tem uma condição de ocupar esse espaço no mercado de trabalho. Mas essas indústrias raramente estão preocupadas, ou geralmente elas não vão estar preocupadas se você, estudante da escola pública, está pensando, está refletindo criticamente sobre as condições em que você vive. Se você é um cara que é crítico. Isso não é preocupação da indústria. Pelo contrário, geralmente as intervenções industriais na educação foram pensadas no sentido de tornar a escola um espaço bom para que vocês aprendam. E aí, quando eles conseguiram, olha só olhar para nós, o que é a escola hoje. Que vocês aprendam não a refletir de forma crítica, mas que vocês aprendam, por exemplo, a ficar 4 horas sentado com a bunda na carteira, sem reclamar. Se você pensar hoje a condição dos professores estão, e eu coloco isso porque os vários anos que eu fiquei na ensino básico, eu também tive que ocupar esse papel, lá no programa do professor, é uma condição de salário. Das 10 palavras que eu falava na sala de aula, eu ocupava muito mais tempo, não eram palavras como materialismo histórico, Marx, Platão, historiografia, nada disso. Era cena, presta atenção, cala a boca, galera, olha aqui. A gente fala mais disso que propriamente o que eu só quero dizer, a escola ensina, antes de tudo, ela ensina a vocês a ficarem quietos, calados, obedientes, a serem bons trabalhadores do mundo do trabalho. Porque o trabalhador ele tem que chegar lá e obedecer seus patrões e cumprir as suas tarefas de forma adequada, eficiente. Esse é o termo eficiente. Bom, existem outros empresários que não são os industriais, que também interessam pela educação, também no nível de serviço, né, que querem que vocês ocupem cargos no nível de serviço, mas também aqueles empresários que estão vinculados à educação de alguma forma. A parte de serviço se expressa com a escola pública. Esses empresários que eles fazem? Primeiro, existem as editoras, cujo no mercado do Brasil, em que as editoras do mercado do Brasil, a principal grana das editoras não é com livros de filosofia, livros acadêmicos de história, obviamente não. O maior é bem com literatura, padrão de literatura best-seller. A maior grana das editoras que tem no Brasil hoje é com livro didático. São esses livros que o governo compra e oferece nas escolas. Esses caras, as editoras, eles têm um interesse direto na educação como mercado. Se precisam vender, produzir esses livros, eles ganham muito dinheiro. É a renda principal deles. Com vendendo o livro didático que vocês vão estar na sala de aula usando. Existem outros tipos de empresários da educação, que são aqueles que vendem apostilas. Eles produzem apostilas que não são os livros didáticos também, e vendem para escolas particulares, vendem para, inclusive, escolas públicas, como por exemplo, no caso de São Paulo, criou um processo lá de apostilamento. E existem aqueles que fornecem formação para professores. As secretarias estaduais de educação, elas gastam muita grana contratando intelectuais, supostamente intelectuais, ou pessoas que são responsáveis por formar os professores. Eles vão lá, a Secretaria de Educação paga o curso, dá o curso público, compra seus livros, milhões de ações. E ele vai lá dar um cursinho de alta ajuda. Então, como o professor ser mais motivado, como professor. Veja como há interesse de mercado na educação pública. Então, a minha pergunta é, esses empresários, qual é o interesse deles na educação? O interesse deles é ganhar dinheiro. É o papel deles. Eles estão na educação para isso, para gerar
ele precisa ensinar sua matéria, ele precisa refletir, ele tem uma formação acadêmica, ele tem uma formação, por exemplo, no meu caso, em história, eu sou um historiador, eu reflito sobre a minha reflexão é sobre as questões do passado, como isso interfere no tempo presente. E quando eu penso no meu papel no ensino, eu penso que essa reflexão, se eu conseguir fazer com que os alunos ampliem o modo que eles pensam historicamente, o modo que eles pensam no passado, eu estou fornecendo uma contribuição muito grande para os alunos pensarem criticamente sobre o próprio tempo. Ou seja, o meu interesse na educação é emancipatório, não é vender produtos. Só que para eu fazer isso, eu preciso de um conjunto de condições que muitas vezes, nesse momento, nós não temos para fazer. Um dos elementos é, eu não posso ficar dobrando o mercado de trabalho. Ok, eu não posso estar dobrando a minha carga de trabalho, porque eu preciso ter um cuidado especial com os meus alunos, e esses alunos não podem ser muitos, não posso ter um conjunto imenso de alunos, senão eu não consigo efetivamente pensar o modo como esses alunos estão conseguindo refletir sobre o passado e como eu posso tornar isso mais complexo. Eu não posso ter uma sala cheia de 50 alunos, porque efetivamente uma sala de 50 alunos onde vocês são obrigados a ficar sentados e uma juventude do auge da sua intensidade tem que ficar calado, obviamente nós vamos ter problemas chamados problemas disciplinares, onde eu vou perder metade da minha aula antes de refletir sobre história, mandando as pessoas sentarem, calar a boca, prestar atenção, sei lá. Então, veja como o problema é estrutural. Eu preciso de condições de trabalho, eu preciso de melhor salário, eu preciso de uma sala que seja uma sala menor, eu preciso de mais professores concursados, porque eu não posso ter um professor que está contemporâneo, que não tem direito a nada, posso a qualquer momento mandar embora, não posso retirar meu direito, que senão me manda embora. Existe um monte de condições, todos os educadores que refletem sobre a educação sabem o que é preciso fazer para a educação, mas isso não vai ser feito, porque essa não é a prioridade, para o governo nenhum foi. Então, o projeto, para fechar, porque eu só tenho menos 5 minutos agora, eu queria falar como esse projeto do governo agora, que é o projeto chamado Quarto Educador, tem intensificado esse processo que impede a educação emancipatória nesse país, que impede que as funções efetivas para a educação, que a gente acha importante, que é interesse do professor, que é interesse do aluno, aconteça. Veja o projeto do Uruguai. Uma das primeiras atitudes, não vou falar sobre vários coisas, vou falar, vou centrar em duas coisas. Como o projeto vê os alunos, vê vocês, pessoal, e como o projeto vê o professor. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que o projeto fala assim, não tem que aumentar salário, que é um erro achar que resolve o problema da educação aumentando o salário. Deixa ele falar literalmente isso. Mas como ele vê o aluno da escola pública? Olha o que ele diz. Ele diz que o aluno da escola pública, os alunos mais pobres, que diz passagem são da escola pública, mas ele diz que os alunos mais pobres sofrem do que ele chama de barreiras pré-cognitivas. Significaria que o aluno da escola pública, você não tosco, é mais burro. Porque ele tem barreiras para poder desenvolver a lógica, o raciocínio, o pensamento, o desenvolvimento do conhecimento. Então, são problemas do governo federal, da Secretaria de Educação Estratégica. Que esses problemas cognitivos são frutos das questões sociais e emocionais. Uma das questões que ele diz assim, que o aluno deve desenvolver para resolver o problema da barreira cognitiva, uma das habilidades que ele precisa desenvolver e que ele tem dificuldade no ponto dessas barreiras é o problema de disciplina. Porque o aluno da escola pública, ele é primeiro mais indisciplinado. Aí ele diz assim, que um dos elementos que tem que desenvolver então é essa disciplina. Olha como ele diz. O que é disciplina? Disposição para organizar o tempo, dedicação ao cumprimento dos compromissos e energia nessa física para reprimir distrações e tentações. Agora ele não tem energia para reprimir as tentações. Mais ou menos que os alunos mais pobres são tarados. E eles precisam ser disciplinados a aprender a resolver esse problema das tentações que eles têm, que não deixam eles querem pensar de aula. É coisa absurda esse problema. Ou seja, a gente burra é tarado. Ele fala da sua mãe. Veja o que ele fala da sua mãe. Ele diz assim, no meio, está falando do meio social, dos pobres, das famílias mais
o tempo todo. A situação que multiplica em grande escala no Brasil é o seguinte: nas periferias dos bairros pobres, mais da metade das famílias costuma ser conduzida por mãe sozinha, casada ou solteira. Revezam-se os homens como companheiros instáveis. Essa mãe, pobre, geralmente negra ou mestiça, luta para zelar pelos filhos e para manter ao mesmo tempo emprego ou resgate. Bom, ele disse que a sua mãe, ele é um discurso machista, está dizendo que um dos problemas da educação é que as famílias são desestruturadas, e uma das provas da desestruturação da família é o fato que a mãe não tem parceiro fixo, ela fica revezando entre vários parceiros. Ou seja, além de você ser burro, tarado, você é filho da puta. Bom, para concluir, eu gostaria de falar o que eles falam sobre os professores. Ele diz que os professores saíram os piores alunos da escola, do ensino médio. Só achar aqui o trecho que ele diz isso. Desculpa, para que eu faço? Os professores, isso que eu estou citando no documento, tudo isso que eu estou lendo, tá? Os professores vêm comumente dos alunos mais fracos do ensino médio. E encontram maior facilidade em ingressar nas escolas de pedagogia, sobretudo as privadas. Estudos sugerem que a maior parte dos professores do nosso ensino médio sofreu pelo menos uma reprovação. Só pequena porção se forma na pedagogia nas licenciaturas das universidades federais. É voz corrente nas universidades, no professorado, que os melhores alunos costumam não ficar na docência, costumam lá. Demonstradas suas credenciais, sempre procuram escapar para outra profissão. Dos que ficam, muitos procuram minimizar a qualquer custo o seu tempo em sala de aula. Comumente preferem tarefas administrativas. Os melhores são os que vão para a tarefa administrativa. Os piores alunos vão virar professores. É exatamente isso que o governo está falando nesse sentido. Qual a solução que ele fornece para terminar? A solução que ele fornece é a seguinte: continuar as avaliações sobre os alunos, levar a sério o crescimento do IDEA. Como fazer isso? Criar uma avaliação para os professores. Quando o professor sai da universidade, tem que fazer uma prova, igual advogado, se ele não conseguir passar nessa prova, ele não pode dar aula. Se ele passar nessa prova, ele pode dar aula. E avaliar e criar um colegiado responsável pelas avaliações dos alunos. Vocês, então, como ideia, continuariam ideia, mas ele propõe talvez criar um outro órgão ou um próprio método para fazer essa avaliação. Na medida que fazem a avaliação com vocês, a ideia é que as escolas que forem consideradas ruins, tirarem nota ruim nessa avaliação, e ver que essa avaliação precisa ser questionada. Que a avaliação é feita só em cima de português e matemática, e a avaliação é toda da aprovação dos alunos. Se tem muita reprovação, então a nota do IDEA cai. Então, os professores são obrigados a passar. Você tem que passar. Dependendo se você souber ler e escrever, passa. Então, com essa avaliação, esse colegiado vai ter a responsabilidade de julgar essas escolas, pressionar os diretores, para que esses diretores consigam aumentar a escola. Já acontece. Porém, com medidas punitivas. Uma das medidas é, inclusive, esse colegiado pode afastar o diretor da direção da escola. Então, ele fortalece esse projeto, ele fortalece aquelas medidas que fazem com que o diretor se torne um verdadeiro tirano da escola, pressionando o professor. Professor, o que você está falando sobre Sartre aí na sala de aula? Para com isso. O que você falou sobre isso? Para com isso. Nós precisamos ensinar os nossos alunos a escrever desse jeito aqui, para tirar aula do IDEA. Nós precisamos fazer os nossos alunos saberem matemática. Tira as aulas de filosofia, de história, de tudo, os passos dela. O diretor pressiona o professor e o professor descarrega os seus alunos. Então esse ambiente que nós estamos vivendo na escola está cada vez mais se intensificando. Você acha que o professor é um babaca, um otário, um autoritário, sei lá, mas ele está sendo pressionado por uma estrutura, uma política nacional que só quer nota do IDEA. No caso do ensino médio, é nota do Enem. O Enem passa a ser, a proposta do Enem passa a ser o grande índice de avaliação do Brasil. Então, se a sua escola tem boa aprovação, boas notas do Enem, sua escola é boa, não vai sofrer sanções. Se a escola não tem boa aprovação do Enem, então vai sofrer sanções. Bom,
É isso que eu vou fazer. Obrigado, Silvano. Extrapolar. Bom dia. Agradeço novamente ao pessoal do CIT, da filosofia, da UFG, pelo convite para participar dessas atividades aqui com vocês. Agradeço ao colégio por ter também aberto esse espaço para que a gente possa conversar um pouco sobre as questões relacionadas com esse tema das arquiteturas. E, bom, como que eu pretendo falar aqui com vocês, conversar, e eu talvez depois responder algumas questões de vocês, também, dando continuidade ao que o Rafael colocou, para a gente aproveitar essa oportunidade, que é esse momento da crise, acho que todos nós ouvimos todos os dias nos noticiários, o dia todo, mais e mais notícias a respeito da crise brasileira, da crise econômica, da crise política. Que medida isso se relaciona com a situação das escolas no Brasil, com o começo da educação, com esses projetos, como da parte educadora que vem sendo colocado, e o Rafael já apresentou alguns pontos para vocês. Eu acho que esse é um momento muito propício para isso. Próprio momento também que a gente vê que há essa mobilização nas várias universidades, e no estadual, várias unidades educativas também, professores das redes estaduais, municipais, se mobilizando também por indicações contra abusos salariais, contra a diminuição de direitos, contra uma perspectiva mais democrática de gestão da educação. Então, esse é um momento muito propício para a gente pensar a respeito do que significa essa crise, dos impactos que ela tem sobre a educação e sobre as próprias causas dessa crise, já que todos os dias a gente vê discursos sustentando a necessidade e a importância de nós fazermos cortes, vários investimentos do governo, inclusive na área da própria educação, que foi uma das que mais sofreu com os cortes que a gente tem desde o início do ano. Quase 10 bilhões de reais foram tirados do Ministério da Educação esse ano, sobre essa alegação de que é preciso ter uma austeridade fiscal nesse momento. Então, é muito importante a gente pensar nessas questões. Colocado dentro dessas metas do documento que foi emitido desde abril pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, e o Rafael já mencionou vários pontos. Então, é um momento muito propício para isso, para perceber como é que esse discurso da pátria educadora, que comprama de fato a União Nacional desse objetivo, esse discurso de fato não pode deixar uma aceitação sem crítica nenhuma, e também que não se trata de fato de um interesse coletivo pronto e acabado, e sim, nesse momento nós temos que perceber quais são os vários interesses sobre que estão em jogo nesse momento. A própria crise é interessante para a gente pensar isso. Afinal de contas, quando a gente olha para esse cenário atual da crise política, da crise econômica, a gente pode pensar, bom, será que todos nós brasileiros, todos nós membros dessa mesma pátria, estamos sofrendo da mesma maneira com a crise? A gente vê de fato no dia a dia demissões, queda no consumo, queda nas vendas, certos setores do comércio sendo afetados pela situação da crise, mas a gente também tem que considerar que a crise não é uma coisa única. Enquanto algumas partes da sociedade sofrem bastante com essa situação atual, outras nem tanto. E esses outros setores que nem sofrem tanto assim, pelo contrário, muitas vezes acabam sendo aqueles que lutam com essa situação, e que têm interesses muito poderosos que acabam prejudicando outros setores da sociedade. Por exemplo, se a gente pensar na situação dos bancos brasileiros, que são o setor que continua lucrando horrores na atual crise. Então a gente se pergunta, será que eles conseguem continuar lucrando? Apesar da crise,
pensasse de fato se todos nós estamos, todos nós brasileiros estamos perdendo da mesma forma com a crise, ou se não existem pessoas que lucram com a manutenção da crise, e que cujos objetivos acabam causando prejuízos sérios para outros setores. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, o Estado brasileiro tem uma dívida pública que é imensa. Não sei se vocês já viram alguma referência mais atual sobre isso na mídia. A dívida pública brasileira já chegou a 2,36 trilhões de reais. Isso é uma quantia imensa. Mas o Brasil, se o governo brasileiro está se endividando dessa maneira, a gente pode pensar, quer dizer que ele deve estar pegando esse dinheiro para usar em alguma coisa. Mas onde é que esse dinheiro de fato está sendo utilizado? A gente está vendo uma contrapartida dessa dívida toda na construção de escolas onde é necessário, na criação, por exemplo, de um piso mais adequado de salários para os professores, na produção de material didático, ou seja, na criação de condições mais apropriadas para o ensino brasileiro. Parece que não. Muito pelo contrário, o que a gente vê, na verdade, são os cortes na educação. O próprio programa do FIPID, que foi o que propiciou essa mesa redonda aqui, foi ameaçado esse ano com cortes também nas bolsas que são oferecidas para os professores em formação na universidade. Então, a gente vê que existem vários programas no Ministério da Educação que vêm sendo ameaçados a sua continuidade, a sua expansão por conta desses cortes que o governo justifica hoje em dia para nós como sendo algo absolutamente necessário diante do contexto da crise. Ao passo que outros setores, como esse que eu falei, o setor financeiro, continua tendo lucros exorbitantes. Por quê? Porque para esses setores o governo continua tendo dinheiro. A gente vê todos os anos batendo recordes em termos de arrecadação de impostos. Todos nós pagamos impostos e vemos como isso vai para as mãos do governo, mas o retorno disso, em termos de serviços sociais, de infraestrutura, escola, saúde, tudo isso, segurança pública, tudo isso fica muito prejudicado. Por quê? Porque não há investimento. Quer dizer, é muito pouco perto do que poderia ser feito. Porque todos os anos o governo tem a meta, talvez vocês conheçam esse termo, superávit primário. O que é esse superávit primário? É a economia que o governo tem que fazer todos os anos em relação de tudo que ele recebe na forma de impostos e tudo aquilo que ele ganha, que ele gasta no cumprimento das suas funções. Mas o governo tem que economizar, ele não pode gastar todo esse dinheiro que ele recebe para o benefício da população. Ele tem que ter esse superávit primário. E onde é usado esse superávit primário? Para pagar os juros da dívida pública. E quem são os grandes credores dessa dívida pública? São os grandes bancos internacionais, inclusive, que compram os títulos do Tesouro Nacional e, por isso, vão mantendo os seus ganhos de uma forma exorbitante, batendo recordes após recordes, mesmo nesses momentos de crise. Então a gente vê que, claro que isso eu não estou dizendo que é um problema desse governo especificamente. Infelizmente é um problema que já vem se arrastando de muito mais tempo de outros governos também, pela própria maneira como a política econômica do nosso país vem sendo gerida. Então, e a gente vê que parece uma coisa distante, falar em superávit primário, falar nessa dívida pública, títulos do Tesouro Nacional, mas parece que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, mas muito pelo contrário, tem tudo a ver com o nosso cotidiano, porque a maneira como esse sistema funciona, ele afeta diretamente a nossa vida, quando a gente precisa ter um atendimento de saúde, quando a gente precisa de segurança pública e quando a gente precisa também de uma escola, de um sistema de educação de qualidade. Então esse é um problema sério, para a gente pensar assim, que a crise ela é utilizada, claro, ela existe, mas também ela é utilizada, há um discurso da crise que é utilizado para justificar muita coisa, para se tentar justificar muita coisa,
né, e para tentar fazer até uma aceitação muito passiva da população diante desse contexto. Ou seja, bom, a crise está aí, não é culpa apenas do cenário internacional, não é? E que o Brasil é uma pequena parte, não tem como fugir disso. Então, temos que aceitar, de fato, não é, que esses cortes todos, né, em áreas importantes sejam feitos, né, diante desse cenário. Quando for possível, né, o governo, claro, promete, né, que as coisas vão mudar. É sempre a coisa do temporário. Né? Então, isso é um problema sério. Mas aí, né, quando a gente pensa no próprio tema, né, que a gente está discutindo aqui, Brasil, pátria educadora, isso fica meio estranho, né? Porque, afinal de contas, se isso é posto, né, se a educação é posta como uma prioridade, né, o que justifica esses cortes? Né? Olha, todo mundo sabe isso. Se você tem passando por uma situação difícil, mesmo em casa, né, em termos financeiros, o que você faz? Você escolhe lá quais são os seus gastos essenciais, né, prioritários, que você não pode mexer, e aqueles outros gastos mais supérfluos ou mais que podem ser adiados, né, para depois. E aí, claro, você preserva o que é prioritário e economiza onde não é. O que está acontecendo, né, nesse momento? A gente vê que a educação, de fato, não parece ser uma prioridade da pátria. Né? Por quê? Porque ela talvez tenha sido o setor mais diretamente afetado por esses cortes. Né? Como é que a gente pode continuar dizendo que é uma prioridade se o prioritário é ser posto de lado? Né? Então, esse é um primeiro ponto importante que a gente precisa levar em consideração nesse momento. Né? A gente está falando de pensamento, exercício do pensamento crítico. Né? E esse é o momento propício para isso. Né? Para colocar essas questões que são importantes, né, nesse momento que todos ouvimos falar de crise, de cortes, dificuldades econômicas, mas não olhar para isso como uma forma simplesmente dada, pronta, bom, é assim mesmo, né, não tem o que se fazer, as coisas chegaram assim, então não poderia ter sido diferente. Né? Então, esse é um ponto importante, né, e talvez essa reflexão toda sobre a pátria educadora é importante. E um outro conjunto de questões também que a gente pode levantar nesse momento é justamente, né, nesse sentido que o Rafael estava colocando a respeito do que é realmente, né, apesar desse slogan ele ter ficado um pouco esvaziado, né, por conta dessa própria situação, desses cortes todos que o governo vem fazendo na área da educação, mas apesar disso, o que significa esse próprio slogan, né, pátria educadora? A gente já viu um pouco o que é isso, quer dizer, a gente teve no ano passado, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, talvez tenha sido até conversado com os professores de vocês, né, foi aprovado em 2014 o Plano Nacional de Educação, né, ou seja, depois de muito debate, finalmente foi aprovada uma lei, né, que propõe ali um conjunto de metas e de estratégias para a educação brasileira nos próximos 10 anos. Né? Então, metas é um projeto, né, que propõe ali a ampliação do acesso, né, à educação básica, à educação do ensino médio, também ao ensino superior, né, um conjunto de estratégias para atingir esses objetivos, né, inclusive pontos importantes, né, que são colocados ali, né, que essas estratégias demandam um envolvimento importante da sociedade, né, não apenas dos profissionais da educação, mas também da sociedade de uma forma mais ampla, na discussão de como colocar esse plano em ação, para ele ser concretizado. Então, foi um longo processo para chegar nesse plano, né, e inclusive tem um ponto muito importante que merece ser ressaltado, que é a própria meta de daqui a 10 anos o Brasil está investindo 10%, né, do seu PIB, do seu produto interno bruto, na área da educação. Isso é uma coisa muito significativa. Se a gente compara com o que é feito em outros países do mundo, se nós conseguíssemos chegar realmente nessa meta, né, seria alguma coisa assim fantástica em termos de apoios. É claro que não basta apenas investir, ter o dinheiro, é preciso saber investir isso bem, né, em áreas adequadas, né, da maneira correta para que o retorno, né, seja de fato interessante,
mas a própria meta em si já é uma coisa importante. Né? Só que, bom, a gente tem então esse plano que foi aprovado no ano passado e nesse ano a gente tem esse novo documento, né, que de certa forma, né, incorpora esse eslogan da Pátria Educadora, que o Rafael colocou, que foi divulgado mais recentemente pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, quase como que colocando de lado, não é, todo esse outro planejamento de 10 anos, ali desconsiderando muita coisa que já tinha sido colocado nesse outro planejamento anterior, não é? E, de fato, propondo uma meta de uma pátria educadora muito vinculada a esses princípios, né, que o Rafael mencionou, quase de uma meritocracia empresarial, de uma formação do mercado, né, de uma formação voltada apenas para aquelas competências mais específicas, né, como ele falou, a disciplina para o trabalho, né, a cooperação também voltada, né, para aquilo que o mercado quer. Né. Então a gente tem uma lógica ali, que o próprio termo, né, que esse documento da Pátria Educadora usa, que é o produtivismo includente. Ou seja, parece que esse lema do produtivismo ele é essencial para aquilo que o governo nesse momento pensa para como deve ser a formação, né, de vocês e de todos os estudantes, né, do ensino básico e do ensino médio. Ou seja, né, então é uma lógica de formar para o mercado. É claro que todos nós, né, temos que nos formar para trabalhar, né, mas isso não significa que a nossa formação tem que se reduzir única e exclusivamente a essas competências. Né? Por exemplo, o documento fala muito de formar, né, para o raciocínio lógico, matemático, né, por exemplo. Mas se a gente pensa o que é educação, né, ela deve ser de fato algo muito mais amplo do que isso. O próprio Plano Nacional de Educação fala de uma formação para a cultura, para as artes, né? Uma formação também para o estudo crítico da cidadania. Né? Então, é todo um outro conjunto, né, de qualidades, né, que se espera formar no estudante, que vai muito além dessa mera preparação para as demandas da economia. Né? Então, isso é um ponto assim, bastante interessante que precisa ser visto com cuidado nessa proposta da Pátria Educadora, ou seja, todos nós deveríamos apoiar, né, essa iniciativa de uma forma unificada, né, mas será que de fato esses interesses que estão mais bem contemplados nesse documento são os interesses da maioria da população ou deveriam ser os interesses da maioria da população? Né? O nosso sistema educativo deveria ser pautado simplesmente por essa lógica, né, voltada ao mundo empresarial, ao mundo da produção. Né? Nós, pelo menos, temos uma concepção de educação que deveria ser muito mais ampla do que isso. Né? Uma formação muito mais humanística, também, claro, de um espírito crítico. Né? Então, a gente coloca, né, essas questões no sentido justamente de contribuir para que vocês possam pensar um pouco a respeito disso, né, porque me parece que diante desses consensos todos que vão sendo colocados, que vão sendo imputados, né, pela mídia, pelo governo, pela tentativa, né, de imputar esses consensos, parece que é fundamental realmente que haja vozes discordantes, né, para pensar a respeito disso, né, a respeito do que é a crise, né, de quem está realmente sendo prejudicado nesse contexto de crise, né, de quem está sendo beneficiado com isso, né, no caso dessas propostas da Pátria Educadora, se de fato é algo ao qual nós devemos dar o nosso apoio condicional, por mais que esse lema, né, pareça agregador e pareça maravilhoso, né, de toda a pátria voltada para a educação, mas pensar também se de fato esse é o melhor projeto que nós temos que levar adiante, né, para promover uma educação de qualidade no Brasil, né, porque realmente, por mais difícil que seja levantar essa política, por mais que seja complicado mobilizar a sociedade, várias coisas da sociedade, no sentido desse questionamento, ela é fundamental. Né? A gente estava conversando ontem sobre essa questão da cidadania, né? Porque, de fato, todos os documentos de educação falam muito disso.
formar para a cidadania. Mas que tipo de cidadania a gente está querendo que seja exercida pela sociedade? Tá? Uma cidadania apenas voltada para lá, no momento das eleições, dar o voto que vai confirmar todo esse sistema político e econômico que a gente já tem. Tá? E parece que hoje em dia nós precisamos muito mais de uma cidadania participativa e menos representativa. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes que a gente tem visto, inclusive, naquelas manifestações todas de 2013 para cá, no sentido de que a sociedade ela possa também ter uma atividade um pouco maior da participação, da discussão dos assuntos públicos. Não se trata simplesmente de tirar do Estado a responsabilidade das coisas, de tirar do governo e de dizer agora, não, tudo tem que ser decidido, tudo tem que ser resolvido pela sociedade civil, não é isso. Mas é preciso criar uma necessidade de engajamento, uma necessidade também de interesse de toda a sociedade, inclusive de vocês que estão sendo formados aqui, para se interessarem, se envolverem com as coisas públicas. Tem um filósofo, vocês com certeza devem ter ouvido falar, o Aristóteles, ele escreveu há mais de 2000 anos, pensando o que era a política da Grécia naquela época, e ele dizia que parece que as coisas que são públicas são as que menos interesse têm. Quanto mais uma coisa pertence a mais gente, menos gente se interessa por aquilo. A gente parece que só dá voltado mais para aquilo que é público só nos interessa se é alguma coisa particular, se eu posso tirar algum proveito particular. Quando deveria ser o contrário, aquilo que é o público, aquilo que é o bem comum, deveria ser mais bem cuidado pela sociedade. Mas a grande dificuldade é fazer essa mobilização. A gente para talvez assim, ampliar a nossa área de interesse, não só para as coisas que nós consumimos, para os nossos objetivos particulares, e sim também para essas questões que ultrapassam a nossa esfera individual e digam respeito também à coletividade. Eu acho que isso é o civismo que a gente tem em mente e gostaria de ver difundido. Não um patriotismo ou um patriotismo dogmático, que simplesmente defende tudo que é feito em determinado âmbito, as metas que o governante carismático muitas vezes nos propõe, mas sim um interesse pelas coisas do nosso país, das coisas que dizem respeito à sociedade como um todo, no sentido de também perceber qual é o nosso papel diante disso. Eu acho que esse momento de discussão da pátria, esse lema da pátria educadora, é uma ótima oportunidade para a gente tratar dessas questões. Então, acho que é basicamente isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado. Bom, meu nome é Domênico, sou psicólogo, professor e atualmente coordenador do curso de Psicologia da UFMG. E é uma honra estar aqui conversando com vocês, agradeço a academia, a professora Castellini pelo convite. E vocês se perguntem, eu sou brasileiro, filho de coreano, nasci aqui no Brasil, e não sei falar em coreano, então eu ensinarei palavrões de outra língua, que é uma coisa que me pergunta. Bom, pátria educadora, Primeiro, para falar de pátria educadora, eu quero falar de políticas da educação. E, claro, quando a gente fala em política, eu acho que é fácil falar eu e vocês, porque política geralmente é algo que as pessoas não gostam. Política é algo da corrupção, a gente pensa na Demóstenes, Caiado, vocês pensam agora na Dilma, que é a grande culpada de tudo, o imaginário, Só que política está em tudo que é público, como o Renato colocou, e se vocês se lembram das aulas de história ou filosofia, política tem a ver com polis, cidade e o governo dessa cidade. Então, de certa forma, a política, a gente pode pensar que é a gestão do coletivo, tanto no âmbito macro político, do Congresso, do Estado, do município, mas no âmbito micro político também. Então, por exemplo, muitos falam, eu gosto de política, também quero pensar nisso. Mas a gente vive e produz política a todo momento. Políticas da escola, políticas
política da família. Há uma política da família, há relações de poder exercidas na gestão que se fazer na família, né? Geralmente o poder do pai. Políticas do grupo de amigos, as panelinhas, né? As panelinhas são as coisas mais autoritárias que existem, principalmente panelinha de menina. Está querendo essa questão de gênero, mas aquilo. 4 meninas vão para um lugar, nenhuma pode ter uma opinião diferente. É uma prática política autoritária ali. Políticas do casal. Quem é namorado ou namorada sabe como há uma relação de poder totalmente autoritária, né? Que é o desejo do homem ou o desejo da mulher. Políticas de gênero, ser macho, ou ser fêmea sexualizada. Então, quer queira ou não, gostando ou não de política, todos estamos relacionados às relações de poder e políticos, seja macro ou micro. Né? Então, pensando na cidade, né? Políticas de segurança pública. Não é à toa que a PM tem uma abordagem no Brasil, né? Muito violenta, exterminando pessoas, como a gente vê atualmente em vários estados, né? Em Osasco e em São Paulo. É uma política de extermínio, e é uma política de extermínio que atinge diretamente vocês, familiares e vizinhos. Porque quem é esse? Não sei, alguém aqui já sofreu baculejo da polícia aqui? Levanta a mão. Valeu, menina. Geralmente quem sofre abordagem policial e violenta é o jovem, pobre, negro, morador de periferia. E como a gente viu em Osasco, teve esse caso de extermínio desenfreado. Quem tinha passagem da polícia não. E é uma política de segurança pública. É uma política de segurança pública a questão das drogas. Ao invés de ter uma política de saúde pública, há essa guerra ao tráfico. Ou seja, a gente deveria tratar muito mais o usuário viciado em crack, com álcool, usando terapias da saúde pública, mas usa segurança pública. Vamos matar, prender usuários, que é equivocado, mas o que é equivocado é que vivemos a política a todo momento. E as políticas de educação, né, vamos começar falando bem para depois falar mal, né? No Brasil, é um privilégio podermos estudar num colégio público, gratuito, de qualidade, entrar numa universidade pública, gratuita, isso é importante focar, né? Então, assim, o fato de vocês estarem aqui é um espaço público, é um espaço de todos, não é do professor, do diretor, é de cada um aqui, então a gente tem que cuidar, zelar do espaço, e cada dia é o contrário que acontece, né? Porque é muito interessante pensar que uma sociedade, o governo investe dinheiro para que todo mundo tenha acesso à educação, todo mundo ou grande parte da população, né? Ter uma educação de qualidade. Por mais que eu sei que alguns estão pensando, o que estou fazendo aqui, eu queria estar em casa na TV, eu queria estar trabalhando, fazendo outra coisa, né? A educação é fundamental para a formação humana. É fundamental para a formação humana porque aqui vocês têm uma entrada nesse mundo cultural, simbólico, partilhado, de produções anteriores, aprendendo conteúdos que poderão dar uma profissão para vocês, ou conhecer aspectos distintos do mundo, mesmo que a trigonometria, química orgânica, não tem sentido, né? Essa escola que forma vocês, e vocês estão num momento muito barra pesada agora, que é a transição entre adolescência e juventude, que vocês têm que escolher uma profissão, prestar algum curso. Então, vocês ainda estão desvendando o mundo e têm que escolher uma profissão que vai ser, vocês serão nos próximos 50 anos. Então, é esse sofrimento que se tem, né? Mas é muito interessante que as políticas da educação brasileira investem muito numa educação pública e numa universidade pública e gratuita, que a ideologia do Brasil não se vê em nenhum lugar do mundo. Né? Não se vê em nenhum lugar do mundo. Universidade pública e gratuita de qualidade. Porque se a gente fala no FG ou USP, são públicas, gratuitas e referência de que são as melhores universidades. Você vai para a Espanha, eu estudei um ano na Espanha, tem universidade pública, vai ter vagas. Você vai nos Estados Unidos, a gente vê os filmes, né?
casal tem um bebê, já está mais fazer poupança na universidade do filho e gasta $40 mil por ano, né, com mensalidades. E a UFG, por exemplo, também não é barato. Imagina que cada aluno custa $2 mil por mês. Então, é um investimento que o governo faz na educação e, obviamente, a universidade e a pós-graduação estão sendo mais estimuladas, tem mais investimento, e o contrário do resto da América Latina. Na América Latina, a gente vai ver programas de pós-graduação que são muito mais escassos que no Brasil. Então, é muito interessante isso, pensar na política de uma sociedade formada indivíduos mais potencializados, mais independentes e que também possam ter o seu labor, o seu trabalho a partir dessa formação, né? Mas há uma certa ambiguidade, porque conhecimento é poder, saber é poder, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse processo de formação da sociedade, do coletivo, para que se potencialize sobre o que vive, o que é o mundo e como são as relações sociais, ao mesmo tempo é um certo boicote. É um certo boicote que nós três aqui defendemos uma educação para emancipação, uma educação para potência. Muitos defendem uma educação para servidão, uma educação para obediência. Então não é à toa que muitas vezes ninguém ou poucos investem em vocês, poucos fazem acreditar que vocês não serão nada. Ah não, nem estuda para Enem, vocês não vão entrar numa federal, não vão entrar em medicina, engenharia. Então muitas vezes há esse processo, ou alguns trechos que o Rafael deu, né? Eu comecei a pensar isso, mas há esse processo de educar para a subserviência, educar para obedecer, que é muito o processo político que a gente tem, o processo político atual, fazer uma redução. A gente tem os ciclos sempre querendo desestimular os povos. Os ciclos são uma minoria sempre fazendo os mais pobres, terem medo, se acharem feios, se acharem um pouco ainda falando bem da universidade, né? Como eu falei, eu sou filho de coreano, também fui desestimulado a vida inteira, sofri reprovações mais na faculdade, no ensino de educação básica, nunca ninguém acreditou em mim, mas eu falei, não, eu acredito em mim, eu vou tentar. Entrei numa universidade pública, eu era de São Paulo, fiz graduação, mestrado, doutorado, e quando eu falo, vocês veem um momento barro, um momento difícil, que vocês estão nessa pressão da disputa do desejo de vocês, desejo dos pais, desejo dos amigos, né? Deixam os amigos, então vocês não sabem muito bem o que fazer. E se eu conseguisse meus pais, eu vou ser engenheiro, hoje em dia, eu sou muito bom em matemática, eu era, né? Agora a única matemática que eu faço é calcular o resultado no fim da noite com todo mundo da NPH, né? De cabeça, de calculadora. E com certeza seria mais rico sendo engenheiro, mas sou muito mais realizado sendo psicólogo, com certeza. Então, é um pouco o caos que vocês vão ter que fazer nessas escolhas, é pensar nisso. Realização pessoal é apenas dinheiro ou não? Claro, muitos acham isso, né? Smartphone, quero ter um carro, quero ter uma moto. É claro que ter o primeiro smartphone é legal, quer dizer, eu não tenho até hoje, mas é legal. Ter um carro legal, pode transitar por aí. Mas olha que interessante, né? Ter um carro legal pra gente, porque o transporte público é ruim. O transporte público, entre aspas, né? Essas empresas que dominam o transporte. Mas lá, quando eu morei na Espanha, os meus colegas, eles ficavam estupefatos. Falavam, nossa, mas no Brasil tem tanto carro assim, carro por habitante? E grande parte dos meus colegas, inclusive professores, não tinham carro, porque o transporte público era ótimo. Eles achavam que ter carro uma perda de tempo. Então, olha a lógica distinta, porque a gente dá status para algumas coisas materiais que são necessárias, né? E até quando eu fui morar, eu fiz parte do doutorado na Espanha, eu já levei um dinheirinho para comprar uma moto. Então, eu comprar uma moto, preciso andar de moto lá. Cheguei lá, aí botei o dinheiro na poupança, porque o transporte era ótimo e ficar a pé era muito melhor, né? Então, olha as lógicas invertidas. Então, o que a gente critica, pelo menos no mote da minha fala, é a universidade, a educação, que estava atrelada à formação humana, à potencialização humana, mas que há uma transição hoje em dia para uma formação
mais para a obediência, uma formação técnica de obediência ao mercado. Vou me aproveitar da fala dos dois, né? Já muito naquela lógica. Então, ao invés, aquele ditado que todo conhece, né? Ao invés de trabalhar para viver, é mais viver para trabalhar. Então, há uma redução da formação, dessa potencialização do humano, para que nos tornemos meras peças do mercado, né? E do mercado relacionado a uma produção que leva ao lucro. Mas olha que interessante, não é o lucro da população em geral, não é o lucro dos pobres, mas é o lucro dos ricos. Né? Então, um pouco que já foi dito, fala-se da crise, que ainda não é uma crise, é uma desaceleração econômica, porque ainda não entramos no vermelho, estamos no 0,4% de crescimento ainda. Né? Só que, por que os bancos lucram 20 e tantos por cento ao ano, né, os banqueiros, enquanto o pobre, o empresário está sofrendo? Ou seja, é equivocado isso, né? Equivocado porque essa crise que se vive ainda favorece os ricos. E em 2008, com a crise econômica mundial, os estados, o público teve que pagar para os empresários não quebrados. Olha que lógica invertida. Então, esse é o problema, essa crítica da parte educadora que fazemos. Porque está valorizando mais essa lógica capitalista de produtividade que beneficia os ricos e não a maioria da população, que são os pobres. Né? Então, por exemplo, o que eu coloco há a lógica do capitalismo entrando na universidade de forma radical e a população legitima essa lógica. E por quê? Porque o capitalismo não é apenas um processo econômico, é um processo político também, mas é um sistema que agencia o nosso desejo. Né? Então, o nosso desejo pela acumulação, pela competitividade, pela livre iniciativa, acaba se modulando a essa lógica capitalista. Né? Então, por exemplo, eu sei que muitos de vocês aqui acham que a universidade deve ser produtiva e deve gerar insumos, da mesma forma que muitos de vocês aqui querem ter a roupa da marca. É mais engraçado assim. A gente quer ter a roupa da marca, mas essas roupas da marca não são melhores que as roupas que não tem marca. Muitas vezes é a mesma costureira da periferia produz a mesma roupa, a mesma peça de roupa para 3 marcas diferentes. Aí a Demi, o Nielsen apenas coloca a etiqueta ali. Isso sim, eu falo de conhecimento mesmo, né? Não só de matéria escrita minha. Eu tinha um colega que trabalhava numa fábrica que colocava as etiquetas nas peças feitas pelas costureiras da periferia. Então olha que interessante, a gente tem esse fetiche, né, esse gosto, esse tesão pela marca, por ter mais, porque nós realizamos essa lógica capitalista de tendo mais, seremos felizes. E é a lógica que está implicada na universidade, que está combatendo, está ajudando a parte educadora, e é uma lógica, vou tentar sintetizar, né, quero falar mais coisas do que eu falei, o capitalismo traz uma lógica e uma promessa que no fim não é efetivada. Pesquisas mostram que pessoas ricas ou muito ricas não são mais felizes que pessoas da classe média. Por quê? Porque o capitalismo traz essa promessa de que trabalhando, tendo dinheiro, serei feliz. Mas no fim, é só vocês pensarem um pouco nessa experiência. Eu comprei um smartphone. Ah, que legal, consegui ele. 2 horas depois, eu sinto aquele vazio. Eu quero comprar mais e mais. E não traz essa felicidade. Nunca trará. A gente fica cheio de pilharia material. E, de certa forma, o que eu quero colocar é que uma falsa promessa que prejudica a vida da população, porque a gente começa a valorizar o individual, o privado, frente ao coletivo. A gente cria essa subjetividade sempre em dívida, sempre em falta, sempre querendo mais, sempre
estarem vivendo esse buraco, sempre haverá alguém mais rico, né? Sempre haverá alguém mais forte, haverá alguém bem mais do que o outro. Então, a gente critica uma proposta de educação ligada a esse aspecto da radicalização do capitalismo, porque acaba com todo o projeto de educação potencializadora que defendemos, né? Então, por exemplo, com a greve, há uma greve em dois pontos principais: a greve salarial, que o governo não quer pagar metade da inflação para os professores, mas há a greve dos cortes na universidade, cortes na pesquisa, corte na compra de materiais. E um terceiro elemento que não está diretamente relacionado, mas está também, o processo de terceirização que está ocorrendo agora no sistema público. Então vocês viram que a saúde já foi terceirizada, né? No caso, contratam os profissionais da saúde não mais como servidor público, mas como contrato CLT. E na universidade pública está ocorrendo mesmo. Está ocorrendo primeiro com funcionários da limpeza, motoristas, recepção e vigias, né? Mas o medo, o nosso receio é que aconteça também com professores. E qual é os problemas disso? O problema é que se o funcionário da limpeza, que é um trabalho público, ele adoece, problema de coluna, nesse modelo ele é demitido. Ele é demitido e não tem nenhum dos seus direitos garantidos. Da mesma forma, a gente acredita que isso, né, todos esses cortes, toda essa lógica apenas privilegia essa lógica capitalista e deixando em segundo ou terceiro ou último plano o ser humano e o coletivo. Bom, eu vou terminar por aqui. Aí quem tiver alguma pergunta,